Fala galera, beleza? Aqui é Walter falando. E o seguinte, eu acabei de ler um clássico, um livro top que abriu minha mente. O nome dele, Odisseia. O que é a Odisseia? É um clássico que surgiu aí 600 anos antes de Cristo, que conta uma história de um guerreiro grego que lutou contra o Império de Troia e que teve grande sucesso ali em sua trajetória. O legal, cara, é que esse livro aí foi um dos queridinhos, um dos livros preferidos de um grande pensador e um grande guerreiro que todos conhecem, um fabuloso aí místico chamado Alexandre o Grande. Dizem as especulações, as boas e as más línguas que, né, da época, que Alexandre o Grande andava aí com esse livro, a Odisseia, embaixo aí do seu braço para cima e para baixo, lendo, remoendo, repensando e refletindo, né? Então eu parei para ler, para ver aí se, né, o que diz essa história. Eu achei brilhante, fenomenal. Na verdade, uma trajetória de um guerreiro chamado Ulisses, que ele sai da Grécia Antiga, vai para a Troia, lá onde eles deixam um grande cavalo, etc., conhecido como o cavalo grego, né? Desculpa, cavalo de Troia. E lá estava ele, lá dentro, os melhores guerreiros estavam dentro desse cavalo. E quando os troianos eles vão ali festejar em uma noite, etc e tal, os gregos saem desse cavalo, invadem Troia, tacam fogo em tudo, matam as mulheres, matam as crianças, fazem aquele auê e se refugiam, né, fogem ali depois de ter dominado ali aquele território. Mas, né, o nosso grande guerreiro chamado Ulisses, ele não consegue retomar para casa. Por quê? Porque os deuses não queriam que ele retomasse para casa. Mesmo que ele fosse aí um dos queridinhos de alguns deuses, ele não era o queridinho de todos os deuses, né? E então ele ficou preso numa ilha, né, com uma princesa, não, com uma deusa, na verdade uma ninfa, chamada, agora não vou lembrar o nome, mas ela estava Calypso, né? Da banda Calypso. Ela estava apaixonada por ele e ele não conseguia fugir, não conseguiu fugir dessa ilha durante 20 anos e ficou lá remoendo seus prantos, enquanto o seu reino estava aí ameaçado, porque muitos pretendentes da sua esposa Penélope estavam lá querendo pedir a mão dela em casamento. E seu filho Telemaco, que seria, no caso, o herdeiro aí do trono real, ele ficou assim enfurecido, porque ele não tinha força suficiente contra os mais de 100 pretendentes de grandes outros reinos, Macedônia, Creta, né, bababá, enfim. Então ele foi ali atrás do seu pai, foi se identificar com os deuses, conversar com os deuses para ver se havia algum tipo de solução. Atena, né, uma das deusas que gostava muito dos gregos, ela resolveu então ajudar. Então fez aí despistou a Calypso e fez com que ajudou em toda a trajetória desse nosso herói, né, Ulisses, da retomada aí para o seu reino e enfrentou todos esses pretendentes horrendos. Mas não é só isso, só essa graça. A graça é, de fato, a trajetória. E não só a trajetória, mas o que está vinculado aí a essa trajetória. As relações emocionais, as relações sociais, os choros, as lutas, os paradoxos, enfim. Há muita coisa interessante nesse livro aqui, que despertou, abriu minha mente para muitas questões aqui do cotidiano, né? Das relações humanas mesmo, e que eu possa esclarecer em outros vídeos. A princípio, é isso. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários e me diga se você gostou ou se você não gostou. Um grande abraço, Walter aqui.